Se você conhece bem o MMA, sabe que ele é o esporte de combate de alto nível mais completo que existe hoje. Essa variedade de possibilidades que ele oferece torna cada luta extremamente imprevisível, e essa natureza obriga lutadores a abandonarem muitas ferramentas que eles aprendem em seus estilos base, por oferecerem mais riscos do que recompensas na hora da luta. Com o judô, isso não é diferente. As regras olímpicas direcionaram a arte para um caminho que inevitavelmente limitou muitas estratégias da arte original. Porém, vez ou outra surgem grandes representantes da modalidade no UFC, como a Ronda Rousey e a Kayla Harrison, ambas medalhistas olímpicas. Mas antes delas, tinha um homem que fazia do judô tradicional sua ferramenta principal de dominância no cage. E não só fazia isso da forma mais ousada possível, ignorando a possibilidade de comprometer sua segurança com golpes arriscados, como fez isso tão bem que conseguiu vencer lendas como Nick Diaz e dar bastante trabalho aí pro Georges St-Pierre. Nesse vídeo nós vamos analisar as técnicas executadas e estudar como esse lutador conseguiu fazer o judô funcionar tão bem no MMA, de forma que você também possa aí aplicar alguma dessas ideias na sua modalidade base. Dito isso, vamos entrar aí no universo do talvez maior representante do judô no UFC, Karo Parisyan. You know what? He's not going to take me down with any of that judo crap. You know what? Oh! Again! And down goes. And now he's down. Wizard toss him and there he goes. Karo nasceu na Armênia, mas migrou para os Estados Unidos aos 6 anos de idade e foi lá que ele deu início aos treinos de judô, não em uma academia qualquer, mas em uma academia chamada Hayastan, que oferecia um sistema adaptado de modalidades de grappling como jiu-jitsu, catch wrestling e judô para o cenário do MMA, o que é bem mais raro do que você pode imaginar. Afinal, a influência olímpica no judô não mudou só as regras técnicas, banindo pegada de perna e priorizando o dinamismo, mas também a percepção global da arte, passando a ideia de que o judô seria um estilo pouco combativo. Com isso, academias raramente investiam tempo em adaptações para o MMA. Mesmo que Karo tenha sido um judoca extremamente habilidoso e tenha confessado seu desejo em competir nas Olimpíadas, ele acabou sendo direcionado para o mundo do MMA por motivos financeiros, e visto que ele já treinava um judô adaptado ao MMA, o sucesso e a popularidade dele vieram rápido, principalmente pelo estilo de luta agarrada totalmente fora do comum, que não se encontrava facilmente no esporte. E antes que você pense que ele foi só um lutador ocasional, que surgiu, bateu em alguns outros atletas menos importantes e se aposentou, na verdade ele deu trabalho para muita gente grande. Ele aplicou seu estilo de luta agarrada com sucesso contra o Nick Diaz, marcando algumas quedas durante a luta e vencendo por decisão. Conseguiu executar com bastante precisão algumas quedas no Diego Sanches, mesmo que tenha perdido essa luta por decisão. Contra o Georges St-Pierre, por mais que ele também tenha perdido por decisão, ele foi capaz de derrubar o GSP algumas vezes e quase finalizou o canadense 2 vezes após as quedas. Por mais que o Karo tenha tido uma carreira controversa e outros judocas tenham tido mais destaque que ele no cenário, o que importa para nós nesse vídeo é a parte técnica, e fica difícil dizer que ele não foi uma das melhores execuções técnicas do judô tradicional no cage. Nós vamos explorar os movimentos utilizados pelo armeniano, que fez com que ele tivesse um estilo imprevisível no MMA. E vale dizer que muitos desses movimentos são arremessos do judô que geralmente nós diríamos que não funcionariam bem nesse contexto. São bem diferentes do que nós vemos outros lutadores utilizarem no cenário atual. Primeiro movimento, Ippon Seoinage. Um arremesso que é realizado por cima do ombro, puxando o braço do oponente e projetando ele por cima. Essa técnica é de difícil aplicação mesmo no próprio judô, e alguns praticantes de outras artes afirmam ser um movimento bem perigoso por entregar muito as costas para o oponente. Mas aqui, Karo consegue encontrar um momento certo de encaixe para que o oponente não tenha tempo de agarrar suas costas. Veja como o Karo começa desequilibrando o oponente com o Sasai para desviar a atenção dele e aproveita esse efeito surpresa para fazer uma entrada de Ippon Seoinage. Além disso, não existe aquele exagero no movimento que os lutadores de judô fazem, caindo e rolando por cima do adversário depois de derrubar. Segundo movimento, Seoi Otoshi. Por falar em entregar as costas, aqui vai mais um movimento arriscado, até mais que o próprio Ippon Seoinage, que é o Seoi Otoshi. Esse movimento é muito parecido com o Ippon tradicional, mas consiste em ajoelhar no chão e puxar o oponente por cima da sua cabeça para que ele caia. E o problema dessa técnica é que você desce muito o nível junto com o adversário, que facilita com que ele pegue as suas costas e até o seu pescoço. Mas aqui, Karo tem um condicionamento de assim que ele executa essa queda, ele já faz um giro inverso, ficando aí novamente de frente para o adversário caído
e tirando a cabeça dele do alcance de um possível triângulo. A partir daqui ele consegue trabalhar a ground and pound e as passagens dele. Terceiro movimento, Ultimata. Ultimata é mais uma técnica extremamente arriscada, né? Se a pegada estiver mal feita e se o tempo de entrada for só um pouco errado, as consequências são devastadoras, né? Afinal, você entrega de bandeja suas costas em uma posição que o oponente consegue te levantar do chão, fazendo aí até um supplé. Caro dava grande ênfase para essa técnica, especialmente fazendo um whizzer no braço do oponente, né, que é essa pegada que se assemelha a um overhook. Algumas vezes os oponentes caíam de forma limpa e outras eles iam de cabeça no chão. A maior parte das aplicações dessa técnica foram feitas no centro do octógono, mas nesse exemplo ele também conseguiu aplicar estando de costas na grade, usando ela como defesa, né? Aí nesse caso o oponente não conseguiria pesar contra ele, né, de forma que fizesse ele cair para trás. E como os dois já estão na grade se segurando, quase não existe movimentação evasiva por parte do oponente, o que permitiu que ele fizesse aí um ajuste mais fino na entrada e conseguisse encaixar essa queda. Mas aqui está o problema nessa queda. Note que o Caro ele entrega, né, as costas para o oponente quando ele cai. Quarto movimento, Harai Goshi. Harai Goshi funciona muito bem na pegada de whizzer, como o Caro faz com o Ultimata, mas dessa vez ele prende a perna mais distante do oponente, varrendo aí as duas ao mesmo tempo. Essa queda bem aplicada faz com que o oponente dê esse giro, podendo até cair de cabeça no chão. Um pouco menos arriscada que o Ultimata, de fato, mas ainda tiveram momentos em que mesmo o Caro conseguindo derrubar o oponente com o Harai Goshi, ele acabou ficando por baixo. Quinto movimento, Ashiguruma. Bem parecido com o Harai Goshi, o Ashiguruma consiste em buscar a perna distante do adversário, travando o joelho e fazendo um giro ali de tronco e de braço para que ele caia. Se for feito da forma correta, né, essa técnica permite que você ganhe os 100 kg quando você estiver caindo por cima do oponente. Dá pra gente ver isso aqui nessa aplicação do Caro. Como se não bastasse, além dele conseguir executar essas técnicas arriscadas sem muitos problemas, o Caro faz o uso de um tipo de pegada que muitos dizem ser bem ineficiente no contexto de MMA, que é a pegada de Kimura. Essa pegada ela é utilizada pelo Caro para permitir a aplicação de quedas caracterizadas como makikomi. Essas quedas, né, chamadas makikomi, nada mais são do que arremessos que exigem que você faça um rolamento junto com o seu adversário na queda. As mais comuns, né, das técnicas dessa natureza utilizadas por ele são as seguintes: Harai makikomi, quando o cara troca para a pegada de Kimura e rola junto com o oponente, aí travando a perna dele dessa forma. Osoto Makikomi, que começa como um Osotogari tradicional, né, uma técnica mais segura, mas parte para um Osoto Makikomi quando ele faz a transição para a pegada de Kimura. Essa técnica, da forma como ela é feita pelo Caro, acaba não sendo tão arriscada como as outras, porque quando ela é bem executada, ela te faz cair por cima do oponente e não entregando as costas, né? Hikikomi Gaeshi, outra técnica muito criticada, que consiste em arremessar o oponente por cima, estando de frente para ele. Eu acho que eu nem preciso explicar muito, né, os riscos dessa queda. Afinal, se você não conseguir executar ela com uma certa perfeição, você vai entregar aí a montada para o oponente de bandeja. No caso do Caro, ele usa a pegada de Kimura e depois de quedar, ele ainda tenta partir direto para uma finalização. Obviamente, essas não são as únicas armas do Caro, né? Ele também faz uso de técnicas banidas do judô, como Kuchikitaoshi, Kibisugaeshi e Sukui Nage. O que permitiu que o Caro conseguisse fazer essa migração de sucesso pro UFC foram as adaptações feitas no estilo. O Caro ele não treinava somente o judô tradicional e partia ali para as competições de MMA. Ele estava incluso em uma academia que oferecia já um sistema adaptado a esse cenário. E fica ali uma lição pra gente, né? Adaptações como essas são necessárias em qualquer estilo, se o objetivo é performar no MMA. Seria muito interessante ver mais academias aí adotando o judô como modalidade base nos treinos de MMA. Isso mudaria aí demais a forma como o judô é praticado hoje, né? A forma de fazer pegada ia mudar, obrigando aí, né, os praticantes a ficarem mais próximos durante o clinch. E claro, isso faria com que ambos ficassem mais expostos a possíveis quedas de quadril, que são muito características da arte. Na minha opinião, se o judô tivesse sido mais bem recebido nesse ambiente, nós veríamos hoje um judô muito mais combativo e forte, possivelmente rivalizando muito aí com o wrestling e o sambo. Quero agradecer demais a você que assistiu até aqui. Recentemente nós atingimos aí os nossos primeiros 1000 inscritos, né? O canal tá crescendo de uma forma bem legal. Sinal de que vocês estão gostando do conteúdo. Se você achou interessante o conteúdo e conseguiu aprender alguma coisa nova, deixa um comentário aqui. Eu vou ficar muito feliz em te responder. Manda também aí o vídeo para o seu grupo de treino para passar essa informação para mais pessoas. Se você quiser de alguma forma ajudar o canal que está começando agora,
O YouTube tem um botãozinho chamado Valeu, tá? Que permite você mandar aí um valor simbólico para nossa produção aqui. Produção que sou só eu, por enquanto. Não é obrigatório, só se você quiser mesmo e achar que valeu a pena ir assistir o vídeo, beleza? É isso, obrigado mais uma vez, até a próxima.